Noite a todos e todas. Me ajuda aí, Felipe, no chat com o controle do tempo. Quero iniciar já falando da alegria de poder estar aqui com vocês hoje. Como ele brincou comigo no começo, né? Bem-vindo à Bahia. E é tão gostoso estar com vocês. A gente se sente um pouco aí com esse calor, com essa energia tão fantástica que o nosso povo baiano sempre nos agrega, né? E é muito bom estar aqui, rever tantos companheiros, e ainda que a gente esteja nessa comunicação aí diante de telas, a gente tem certeza de que a gente está entre muitas mãos e braços e corações e mentes aí, olhando no mesmo rumo e querendo fazer transformação e construir um mundo melhor. Então, realmente estou muito feliz pelo convite, tenho um carinho, uma afetividade muito grande pela nossa Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, e espero poder me somar nessa noite aqui junto de vocês, já acompanhando aí esses brilhantes passos que me anteceram. Do outro lado, também quero falar da responsabilidade de estar aqui, trazendo também elementos para essa abertura desse curso tão especial, que leva o nome da nossa querida Ana Primavesi, e que tem esse desafio de agregar na construção coletiva e popular da nossa agroecologia. Estou bastante responsabilizada aí por tentar trazer esses elementos aqui aos quais eu fui desafiada, que é de trabalhar e trazer um pouco o tema da agroecologia como a estratégia do MST para a produção de alimentos saudáveis. Então, norteei meu pensamento em dois aspectos fundamentais. Bebi de uma experiência com a própria Ana Primavesi, que nos contam, né, os companheiros lá que começaram a construção da nossa Escola Latino-Americana de Agroecologia na Lapa, que na primeira vez que ela esteve lá, logo no início da escola, ela, ao caminhar pelo pátio da escola, e a gente, de fato, de construção física tinha até então muito pouco, mas havia uma intencionalidade política muito grande pela construção da Escola Latino-Americana de Agroecologia, e dizem que a Ana Primavera, então, comentou, né, durante o passeio, a agroecologia não tem mais volta, a agroecologia já é uma realidade. Então, acho que esse é um primeiro aspecto norteador da nossa fala e do nosso curso, que nos inspira aí a seguir na nossa construção. E o segundo aspecto é um lema que a gente foi assumindo ao longo das jornadas de agroecologia, especialmente das últimas que foram acontecendo em Curitiba antes da pandemia, aqui no Paraná, em qual a gente foi para fins de agitação e propaganda, mas acho que nos diz muito, apesar de ser uma síntese bastante curta, de que a agroecologia é o caminho. Então, vou tentar trabalhar a partir desses dois elementos aí, um recorrido breve aí dentro do tempo para a gente poder compreender esses aspectos dentro da nossa estratégia do MST. Então, primeiro, um breve contexto, né, de onde a gente se posiciona. Acho que as falas tanto da Lil quanto da Bárbara já trouxeram elementos, mas queria situar, né, junto, inclusive dialogando com aquilo que o professor Frederico já trazia na sua fala, de quem é o MST, como ele surge, em qual contexto ele se coloca. O Movimento Sem Terra, ele surge nos anos 90 como fruto de uma questão agrária não resolvida no nosso país, até então há quase 5 séculos, hoje mais, no marco da redemocratização, enfrentando o latifúndio, essencialmente, o nosso inimigo direto de classe, nos anos 80, na década de 80, com muita clareza, era aquele latifúndio, aquele que a gente costumava chamar de bota suja, atrasado, a família latifundiária. Era fácil da gente perceber, assim, identificar o nosso inimigo de classe naquela perspectiva. Naquele contexto, o MST surge lutando por 3 objetivos bastante claros, que dialogam entre si diretamente, que é a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta pela transformação da sociedade. Queria só fazer um friso nessa luta pela reforma agrária. A reforma agrária pela qual a gente nasce lutando era a reforma agrária clássica, né? no contexto de conceitos de reforma agrária, é a dita reforma agrária clássica, possível dentro, inclusive, do padrão do capitalismo, né? Aquela reforma agrária de ocupar o latifúndio, dividir ele em partes iguais e fazer diferente daquilo que o latifúndio não fazia. Então, o latifúndio não produzia, a gente ocupava aquelas terras para dividi-las, permitir, né, que outras pessoas, mais pessoas pudessem ter acesso àquele meio de produção, e a partir daí multiplicar aí a possibilidade de geração de riqueza. Mas desde então, né, apontando para essa necessidade, a partir, é claro, da reforma agrária clássica, o nosso movimento também nasce apontando para outras alternativas. Então, claro, o nosso inimigo direto, o nosso enfrentamento, a nossa superação se dava no marco do latifúndio, mas desde lá a gente apontava
nos anos 80, início dos anos 90, com muita clareza já a necessidade de a gente debater um outro modelo de agricultura, que naquela época, né, chamado de agricultura alternativa, né, agricultura ecológica, a cooperação sempre apareceu com muito destaque, muita presença nesse contexto, e assim a gente vai dando os nossos primeiros passos na construção daquilo que a gente vai vir lá nos anos 2000, a de agroecologia. O que passa é que nesse intervalo aí, entre os anos 90 e os anos 2000, o nosso país ele vai passar por profundas transformações estruturais, especialmente na dinâmica, na forma de organizar o ritmo, né, das relações no campo brasileiro, com o avanço, com a consolidação e com a estruturação do agronegócio, que vai passar a hegemonizar as relações no campo. O agronegócio que é nada mais do que a expressão do capitalismo no campo. Então, toda a lógica do capitalismo no mundo implementada, né, induzida no campo, ela vai ser expressada aí pelas relações que o agronegócio estabelece, que vai passar a hegemonizar o campo brasileiro. Como? Com a apropriação, com a dominação, com a exploração, com a expropriação, com o saqueio, né, com o saque, com a destruição dos recursos naturais, vários elementos aí que já foram bastante trabalhados pelas companheiras, né? Com o uso de tecnologias, da dita agricultura de precisão, da biotecnologia, do uso de maquinários, uso excessivo de venenos. Então, todo esse combo, né, que traz o agronegócio, ele nada mais é a expressão dessa lógica do capitalismo no campo. Com qual finalidade? Qual é o fim? Produzir mercadoria, portanto, a lógica do agro é produzir mercadoria e não comida, e não alimento, produzir, gerar lucro, acumulação e a exploração cada vez maior das pessoas e da natureza. Então, essa hegemonia ela vai impor uma nova lógica no campo e vai superar, vamos dizer isso entre aspas, né? Mas vai superar, do ponto de vista do próprio desenvolvimento capitalista, a necessidade de se realizar reforma agrária no nosso país. E, inclusive, para vários setores progressistas, né, da própria esquerda, isso foi se dando como uma realidade, né? A reforma agrária ela já não era vista como uma necessidade para o nosso país, porque, supostamente, o agro ele tinha dado conta de resolver todas as nossas questões. Mas é uma questão falsa, né? Porque ele nunca deu conta de resolver grandes contradições, como, por exemplo, a distribuição, né, da riqueza, do acesso da terra, né, a equitatividade pela qual a gente busca de distribuir a terra entre iguais, né? A própria questão da produção de alimentos, que o agro nunca deu e não vai dar conta de resolver, o capitalismo não vai dar conta de resolver, por finalidade, por natureza, essa questão no mundo. Então, acompanhando todo esse avanço, toda essa leitura, o nosso movimento, que nasce lá no berço, né, dos anos 80, desse processo da luta pela reforma agrária clássica, ele vai fazendo uma interpretação da realidade, uma interpretação do estágio da luta de classes e vai adequando a nossa tática aos desafios da luta de classes nesse contexto no qual a gente está inserido hoje, né? Desde os anos 2000 até os anos agora de 2021, no qual a gente está vivenciando. Então, é assim que no nosso quarto Congresso Nacional, então no ano de 2000, o nosso movimento define pela agroecologia como a nossa matriz filosófica, política, econômica, ecológica, produtiva, de relações humanas, como a centralidade da nossa tática na luta. Então, o nosso movimento ele passa a assumir, a partir da agroecologia, a agroecologia como um processo integral, olhando para todas as dimensões da nossa vida, não só como uma dimensão produtiva, né? E uma essência na agroecologia de se apresentar como um contraponto radical ao capitalismo no campo, portanto, ao agronegócio. Então, desde sempre, né, desde essa elaboração coletiva lá nos anos 2000, a gente nunca reduziu a técnica, a ciência ou, né, a nossa prática produtiva, nosso conceito de agroecologia. A gente fez sempre esse exercício, esse esforço, né, de construir, de defender a agroecologia na totalidade das nossas relações, na totalidade da construção da nossa vida, da nossa prática, da nossa praxis. Então, a gente foi também elaborando e discutindo e conversando e, né, construindo um conceito sobre isso. A partir de... Eu queria destacar aqui 4 marcos, né?
das nossas inúmeras iniciativas de formação, as escolas de agroecologia, os cursos, as jornadas de agroecologia, os nossos processos formais e informais, e aí a gente poderia destacar dezenas de iniciativas, sejam nas nossas escolas de ensino fundamental, médio, ensino técnico, ensino superior, escola popular, como é a nossa valorosa Egídio Bruneto, enfim, inúmeras experiências de formação multiplicadas aí há mais de 20 anos pelo nosso país para refletir e praticar a agroecologia. Um segundo aspecto é esse incentivo à massificação da agroecologia. A gente sempre teve muito forte essa concepção, assim como a nossa luta pela terra. É uma luta de massas, e a agroecologia também é uma luta para as massas, ela é uma necessidade para as massas, e por isso ela precisa ser aderida, entendida e praticada por todos e todas na nossa base social. Um terceiro aspecto é essa intenção pela popularização. A gente compreende a agroecologia numa perspectiva de classe. Para nós, a agroecologia ela não vai se inserir num contexto de privilegiar, de elitizar, de hierarquizar processos. Então, ela serve e só faz sentido se ela servir para fortalecer um processo e um projeto popular. Portanto, a finalidade da agroecologia é chegar a todos e a todas, não só no campo, mas também na cidade. E um quarto aspecto é esse compromisso com a viabilidade, essa responsabilidade com os resultados. Então, a agroecologia para nós é muito mais do que um sonho, uma utopia, uma proposta, né, para um mundo lá na frente. Ela é uma construção do hoje, do agora, e por isso ela precisa ter responsabilidade também com os resultados. Então, esse quarto eixo ele diz respeito a essa questão da viabilidade dessa leitura, da necessidade dela ter resultado e ter concretude do ponto de vista ecológico, econômico, social, humano. Isso para nós sempre teve também com muita clareza na nossa reflexão. Então, com essa responsabilidade toda de construir um novo processo, um novo projeto para a agricultura, a gente veio construindo aí esse caminho, que se cruza diretamente e que se casa aí com aquilo que a gente vai elaborar coletivamente, vai ficar também bastante claro a partir do nosso 5º e 6º Congresso Nacional, que é o nosso conceito de reforma agrária popular. Então, o que é para nós a reforma agrária popular, que também é um conteúdo teórico e prático, aquilo que a gente conseguiu agregar ao longo dos nossos quase 40 anos. Né? Como que a gente aponta no nosso projeto as contradições do agronegócio, mas também aponta para aquilo que a gente quer construir. Assim, a produção de alimentos saudáveis ela tem uma centralidade no nosso projeto de reforma agrária popular e dialoga diretamente com a nossa proposta de agroecologia, né? Então, são processos inerentes, aquilo que o agro não vai dar conta de fazer, que é produzir comida e produzir comida saudável, que faz parte da própria natureza do campesinato. Então, ao dialogar com os eixos centrais da reforma agrária popular, da terra, da produção de alimentos saudáveis, da relação coletiva e responsável com os bens comuns da natureza e da construção de condições de vida digna para todos e para todas, a gente dialoga e vai amadurecendo a agroecologia como parte desse processo, ela como um eixo integrador, que dá conta de trabalhar sobre todos esses temas e de olhar para a totalidade da nossa vida. Então, a agroecologia, para nós, ela é essa estrutura que nos projeta no nosso horizonte estratégico. Então, vejam, ela queria reafirmar isso já olhando lá para essa fala de novo. Ela não é o fim. A agroecologia, ela é um caminho. Ela está na centralidade da nossa tática de enfrentamento ao agronegócio e na medida em que a gente fortalece as nossas experiências de reforma agrária popular, ela vai ganhando materialidade, ela vai ganhando cara, vai ganhando cor, vai ganhando corpo, né? E projetando assim o nosso caminho, que é um outro projeto. Então, eu queria encerrar aqui, provavelmente o Felipe já vai me anunciar ali o minuto final, mas eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte, que apesar das adversidades do período que a gente está vivendo, a gente fica animado, né? Apesar de toda a dor, as dificuldades pelas quais a gente vem passando aí com dureza no último período, a gente fica animado ao perceber que aquilo que a gente semeou, enquanto proposta de agroecologia, proposta para o campo brasileiro no último período, caiu num solo fértil e tem aí sua materialidade. Né? Não é à toa, e ali eu já chamava atenção para isso, que a gente já distribuiu, só nesse período da pandemia, mais de 5.000 toneladas de alimentos e mais de 1 milhão de marmitas no nosso país.
A gente fala isso não se vangloriando, isso não nos alegra, longe disso, mas ao perceber que a gente já tem hoje mais de 11 milhões de desempregados e que mais de 117 mil brasileiros e brasileiras hoje estão numa condição de insegurança alimentar, portanto, mais de metade, mais de 55% da população brasileira hoje está numa situação de insegurança alimentar, nos parece que poder apontar para a sociedade brasileira que há um caminho, que esse caminho tem materialidade dentro do nosso projeto de reforma agrária popular, isso parece ter algum sentido. E a gente diz isso porque a gente não está doando, a gente não está dando aquilo que sobra, a gente está distribuindo parte daquilo que a gente é capaz de produzir nos nossos acampamentos, nos nossos assentamentos, expressando com as nossas ações de trabalho, de solidariedade, de luta, de construção, e que há um projeto em curso. De fato, ele há, de fato, ele existe, e que é o da agroecologia, e que ele é possível, que ele é necessário de ser construído. Então, a gente reafirma mais do que nunca, e encerro assim minha fala, dizendo que a agroecologia ela é um caminho, e ela é o caminho da construção e do fortalecimento da reforma agrária popular.